Programa Família de Deus no ar. Vamos neste primeiro momento. Quero abraçá-los, a todos vocês que respondem ao nosso chamado. E vem sentar à mesa da partilha. Façamos deste momento um encontro com Deus. Façamos nesse momento um verdadeiro altar para servirmos ao nosso Senhor. Vamos servi-lo partilhando nossa existência, partilhando a nossa vida. Vamos refletir sobre nossa realidade. E o dia de hoje, que o pano de fundo seja esta comunidade de vida e amor, que é a família. Uma comum unidade, portanto, uma reunião de pessoas, de vida, ou seja, ela tem um caminhar, ela tem um movimento, ela não está parada, não está estática, ela caminha. Ela tem um dinamismo próprio e de amor porque é aquilo que impulsiona, é aquela força que mantém esta comum unidade, a força que mantém os membros que compõem essa comunidade em comunhão. Vamos neste sábado preciosíssimo, neste dia pensado por Deus mesmo, vamos refletir sobre esta comunidade, uma comunidade que reúne pessoas. Portanto, num primeiro momento já, nós nos deparamos com isso. Pessoas, ou seja, seres humanos que vão se humanizando passo a passo. Seres humanos que vão tomando consciência de suas limitações, de sua pequenez, mas também tomando consciência de que é o templo do próprio Espírito de Deus. De que somos nós chamados por Deus. Viemos à existência por misericórdia de Deus, voltaremos um dia por misericórdia de Deus. Vamos neste sábado olhar esses elementos, estas pessoas que compõem esta comunidade. E vamos perceber que a graça de Deus, que a misericórdia do Senhor, em que este amor divino está presente em todos os membros, desde o início, sempre esteve. Fomos chamados inicialmente, fomos chamados à humanidade. Nós, um dia, recebemos em nossas narinas este sopro, esta inspiração de Deus, para que nós pudéssemos agora, por meio da nossa humanidade, celebrar esta vida existencial. Celebrar a cada momento da nossa existência, recebendo uma graça especial, um dom especial. Nascemos, iniciamos, principiamos a nossa existência no seio materno. Neste útero materno que nos acolhe, o útero materno que acolhe a dádiva do pai e da mãe. E num momento de expressão de amor, nós recebemos de Deus este dom da existência. Fomos chamados à existência. Nos chama pelo nome. E nós fomos então matriciados, nós fomos humanizados no seio materno. Pois bem, vamos tomar consciência então que nós, esposo e esposa, que agora vivenciamos esta realidade, um dia fomos crescendo como ser humano. Fomos sendo humanizados passo a passo. Embora nós tivéssemos iniciado a nossa existência no seio materno, no ventre materno, nós podemos tomar consciência que fomos, com certeza, principiamos a nossa existência neste ventre familiar, nesse seio familiar. Viemos de uma família, somos filhos, temos um pai e uma mãe, temos irmãos, a família que nos forma, a família que nos orienta, a família que nos instrui, a família que nos dá esta consistência social. E assim nós fomos crescendo. E eu quero iniciar a nossa reflexão a partir do momento em que nós trocamos os primeiros olhares. Esposa e esposa, neste processo de enamoramento, nós nos olhamos, trocamos olhares e percebemos uma força que nos unia, que chamava uma aproximação. Longe estamos, quem sabe,
de imaginar que essa força, que esse poder, que este sopro fosse algo divino, fosse pensamento de Deus. Esta realidade esponsal é plano de Deus, é projeto, pensamento, sonho de Deus. Nós fomos sendo chamados a uma aproximação. No nosso namoro, no nosso noivado, todo o processo que antecipava, o processo que antecipa esta comunhão definitiva, esta vida conjugal. Este amor que vai nos unindo é o amor de Deus mesmo, é o amor nupcial. É um amor que vai tendo características próprias, é um amor pessoal, individual, é um amor único, exclusivo. Vamos percebendo isso porque vai sendo um amor que vai nos escolhendo. É esta mulher, é este homem. São esses dois seres que, envoltos no dom nupcial, vão se aproximando passo a passo. O amor de Deus é isto, é um amor que aproxima, é um amor que comunga, é um amor que une, é um amor que faz com que haja esta comunhão dos seres, a comunhão destes humanos. E nós vamos percebendo que à medida em que este processo de humanização vai se dando, esta força do amor de Deus vai nos levando a uma aproximação. Quem ama se aproxima, quem ama quer estar perto, quer estar próximo. O amor de Deus é isso, o amor de Deus vai nos envolvendo e vai nos impulsionando ao encontro dele mesmo, deste mistério de amor. Esta é a caminhada. À medida em que nós vamos nos humanizando, vamos nos aproximando do amor de Deus. Percebemos isso neste namorado, namorada, noivo, noivo. Vamos nos aproximando cada vez mais. No amor exclusivo, é você que eu amo. É você que me chama à aproximação. Por isso é um amor único e exclusivo, tal qual é o amor de Deus por você, o amor de Deus por mim. É um amor de Deus único. Ele ama a mim pessoalmente, Ele ama a você pessoalmente. Mesmo que eu fosse a única pessoa no mundo, Ele não me amaria mais do que me ama. O amor que Ele tem por nós é o mesmo amor que o Pai tinha por Jesus, o Cristo. É um amor que nos aproxima, o amor que constrói. É o amor que faz nós experimentarmos a comunhão entre nós. Por isso é que o namorado, neste processo de enamoramento, neste processo de humanização ao qual esses dois seres vão sendo chamados a uma futura comunhão, nós vamos percebendo isto. Queremos estar perto, queremos estar próximo, queremos estar juntos, queremos caminhar junto, em comunhão. Por isso nós percebemos o amor de Deus que une, o amor de Deus que faz com que sejamos um, o amor de Deus que nos aproxima, o amor de Deus que faz com que possamos nós acolher a outra pessoa como ela é, na sua individualidade. Este é o amor de Deus que nos une. Este é o dom nupcial que nos é dado, nos é ofertado. O dom nupcial, o dom ao qual me faz consciente de ser esposo, de fazer parte desta nupcialidade. O dom que faz com que você, minha querida esposa, experimente esta condição esponsal. Vamos nos aproximando passo a passo, nesta caminhada, na estrada da vida. E se nós tomarmos consciência disso, nós vamos percebendo que a cada momento, a cada segundo, a cada instante que estamos juntos, momento preciosíssimo para nós expressarmos o amor de Deus um pelo outro. Passamos a ser não só namorados, noivos, mas sentimos a necessidade de sermos agora testemunho deste amor de Deus. Testemunho ao mundo deste amor de Deus. O amor, esta força que nos une, vamos percebendo que é o próprio amor de Deus. A força que une o filho ao pai, o pai ao filho, ao ponto do filho dizer: quem me vê, vê o Pai. As obras que eu faço são obras do Pai. Vamos
vamos sentindo, realmente, é uma experiência pessoal. Vamos sentindo que neste espaço conjugal, nada mais, nada menos do que passa a ser um verdadeiro altar, um encontro com Deus. E passamos a ser testemunho deste amor. Inicialmente o esposo para com a esposa e vice-versa, ela para com o esposo. Passamos a ser testemunhos deste amor, ícones deste amor. Vamos nós testemunhando com nossa própria vida este amor de Deus que perdoa, esse amor de Deus que acolhe, que justifica, que ampara, que fortalece e que impulsiona a caminhada. Vamos percebendo que neste dom esponsal está presente este amor esponsal de Deus pelo seu povo. E nós sentimos então, num determinado momento desta caminhada, que temos que ficar juntos. O amor que temos é muito grande um pelo outro. Nós precisamos, nós necessitamos, nós sentimos falta um do outro. É um vazio quando longe estamos. Há uma complementariedade, nos completamos juntos e vamos entendendo que somos limitados, humanos que somos limitados. E nessas limitações é que nós nos encontramos. Parece-me que eu sinto que o que falta em você eu completo, o que falta em mim você completa. E é nesta complementaridade, nesta reciprocidade, que nós vamos percebendo a consolidação desta realidade nupcial. Vamos percebendo que somos um do outro e um para o outro. Num amor que vai crescendo, um amor incondicional. Eu quero simplesmente amá-la, minha querida esposa. Eu quero amar com toda a força de meu coração. Eu quero estar pronto, perto, para ajudá-la, protegê-la, ampará-la, cuidá-la. Isto é amor conjugal. Isto é o amor de Deus pelo seu povo. Um amor que cuida, um amor que protege, que ampara, um amor que entusiasma. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Como sempre fazemos neste momento, abraçar a todos vocês, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que aceitam o nosso convite. Vêm e sentam à mesa da partilha, todo sábado com início às 12 horas. Pela Rádio Evangelizar, nos sintonizam ou pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. E agora também, por meio do YouTube, encontram lá Família de Deus. Todo sábado é um momento preciosíssimo neste momento. É uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos, partilhando nossas coisas. A alegria de podermos nos encontrar todo sábado. Este encontro nada mais é do que um louvor ao nosso Deus. Porque façamos deste momento, como eu sempre digo, um momento de um encontro com Deus, de uma reflexão das nossas realidades. Por isso, eu louvo e bendigo o nosso Criador por este momento que nos oferta, abraçando a cada um de vocês e rogando ao Senhor que os abençoe profundamente, que o Senhor coloque em seus corações toda essa dose de amor para que possamos nos sentir amados como um povo de Deus. Povo de Deus nesta realidade esponsal, nesta realidade familiar. Por isso, intitulamos este momento de reflexão como Família de Deus. Isto somos, uma família que se une a famílias e de mãos dadas caminhamos em direção à casa do Pai. Essa é a meta, este é o objetivo, chegarmos à casa do Pai. E chegaremos lá com certeza, não tanto pelo nosso esforço, mas por bondade e misericórdia de Deus. Cabe a nós assumirmos este dom e num exercício, num caminhar próprio, numa vontade, numa expressão de ascese, numa expressão de caminhada, daí sim, irmos nos conhecendo, irmos revelando o nosso ser ao outro, buscando esta comunhão. A todos, então, que o Senhor os abençoe muito.
Glorificado seja o Senhor por este momento. Falamos nós, então, no primeiro bloco, deste amor, deste dom específico nupcial, ao qual nos faz esposo e esposa. A compreensão que temos que ter, num primeiro momento, é que isto é plano de Deus. Eu não estou junto com você, minha esposa, simplesmente porque eu quis e você quis. Este querer é a ação da graça de Deus, é a unção de Deus. E esta unção vai fortalecendo, vai renovando em cada um de nós este sentido mais profundo e existencial, em que nós existimos para revelar o amor de Deus ao mundo. Somos chamados a sermos testemunhas do amor de Deus. E nós percebemos então todos os momentos existenciais, momentos propícios, específicos e especiais, nos quais Deus nos dá, Deus derrama em cada um de nós esse dom especial, esta graça especial, esta unção específica para que possamos expressar o seu amor por meio de nossa limitação. Nada somos, nada temos. Nós somos infinitamente limitados como ser humano, mas não podemos esquecer que é nessa limitação, é nessa pequenez que Deus se revela, pois somos nós templos do próprio Espírito de Deus. Somos nós instrumentos deste amor. E na nossa vivência, na nossa existência vivenciada, vamos expressando esse amor. Como filhos, inicialmente. Como filhos, como jovens, como crianças, como aqueles que vão passo a passo, entendendo, percebendo e descobrindo o mundo que os rodeia. Vamos experimentando a nossa juventude, essa juventude a qual nós brindamos o mundo com nossa existência, nossa maneira de ser, nossa alegria espontânea que o jovem tem, essa dimensão de busca de uma verdade que o jovem tem, e essa dimensão continua na nossa fase adulta, e agora, adulto que somos, agora, esposo e esposa que nós nos percebemos, o dom é revelado em nosso coração, a graça é expressada em nosso coração, para que nós possamos compreender, entender, descobrir, aprender a sermos esposo e esposa. Vamos entender que os conflitos que surgem na caminhada e que são normais, são fatos existenciais normais num ser vivo. Todo ser vivo encontra na sua caminhada existencial obstáculos, encontra momentos não tão propícios, onde afloram sentimentos negativos, mas são justamente os momentos mais abençoados na nossa caminhada. São momentos em que nós podemos confrontar os nossos passos, confrontar o nosso caminhar, confrontar o nosso objetivo, a nossa meta e corrigi-los, caso necessário. Estes conflitos passam a ser verdadeiras bênçãos. Mas para isso, nós, esposo e esposa, precisamos aprender o diálogo, dialogar. Nos parece que nós fomos passo a passo na história da própria humanidade. Fomos perdendo o sabor do diálogo, fomos esquecendo o diálogo. Claro que antigamente conversávamos muito mais. Lembro de minha infância, à mesa da refeição nós conversávamos mais. Nós não tínhamos televisão, não existiam esses aparelhos que temos hoje, dessas conversas virtuais, dessa possibilidade de conversarmos com alguém fora, não perto, com alguém virtual. Conversamos muito, temos muita amizade, mas é tudo virtual. Meu tempo de infância, eu lembro-me de uma mesa a qual a família toda ali estava. E nessa refeição nós conversamos sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Lembro de meu pai, minha mãe contando histórias da sua própria infância,
onde eu tomava contato então com os meus avós, meus bisavós. A história de minha família ia sendo revelado passo a passo. E como era gostoso, como criança, ouvir estas histórias. Histórias de uma família a qual eu faço parte. Histórias nos quais os meus avós, meus pais, meus bisavós caminharam. Características dessa família, momentos tristes ao qual nós também nos entristecíamos, momentos alegres aos quais nós ríamos. Então, era nessas refeições, eram nesses encontros à noite, por exemplo, em que nós conversávamos, estávamos juntos, mantínhamos uma comunhão. Sabemos hoje em dia da dificuldade, hoje em dia da necessidade muitas vezes da mãe trabalhar também. Então o pai trabalha, a mãe trabalha, há muito mais ausência dos pais nos lares como antigamente. Antigamente a mãe estava sempre no lar, ela era do lar. Ela cuidava dos filhos, da casa, ela alimentava, ela cuidava da roupa, enfim, era a cuidadora. Esta era a figura que nós encontramos. Esta alegria da presença do pai e da mãe, da comunhão dos dois, nos refletia uma segurança muito grande. Nós tínhamos um pai, nós tínhamos uma mãe. Portanto, essas conversas, esse diálogo que hoje em dia não tem mais, vamos nós, como família, tentarmos, nos momentos mais preciosos de estarmos juntos, vamos manter essa comunhão. Porque eu vejo nas famílias de hoje, as mães que trabalham, os pais trabalham, e os momentos que estão juntos seria um fim de semana, e nesse fim de semana é o momento em que os jovens não estão mais juntos, nos seus compromissos, ou então dorme-se até mais tarde, enfim. Nós não aproveitamos o tempo que estamos juntos. Nós estamos juntos sem sermos juntos, estamos distantes. O gostoso é quando nós mantemos esse diálogo, mantemos esta postura de ouvir o outro, de partilhar esta verdade, esta história da nossa caminhada. Então, esposo e esposa têm no dom esponsal esta característica de revelar esta condição sacerdotal, essa condição de ícone de Deus, essa condição de testemunho de Deus, e colocarmos aos nossos filhos esta realidade divina. Expressar aos nossos filhos, por meio do nosso próprio amor, este amor de Deus à sua criatura, o amor de Deus aos seus filhos. Não esquecer de que devemos agradecer a Deus todos os momentos concretos de nossa vida. Se estamos juntos, louvado seja o nosso Deus. Se estamos bem, louvado seja o nosso Deus. Se passamos por alguma intempérie, se passamos por alguma tribulação, louvado seja Deus. Temos que comunicar aos nossos filhos que nós temos a certeza absoluta que esse Deus caminha em nossa frente, é que Ele está no nosso lar. Vamos nós, esposo e esposa, agora pai e mãe, assumir estas faces do amor de Deus. E vamos como pais agora orientar nossos filhos nessa caminhada. Vamos orientá-los de que Deus caminha à nossa frente como caminhou à frente do povo, lá na saída do Egito. Nesta história que nós temos da Sagrada Escritura, esta história que nós devemos contar aos nossos filhos, porque nós fazemos parte dela. Nós somos integrantes desta história. Somos nós hoje que caminhamos no deserto, nesta estrada da vida. Somos nós hoje em que contamos com a graça e a bênção de Deus, a presença do Senhor, que nos orienta essa caminhada. Vamos então, neste diálogo, colocar os nossos filhos à presença de Deus em todos os momentos concretos. Vamos louvar a Deus pela sua história, pela sua escola, pela sua caminhada, pela sua adolescência. Vamos louvar e glorificar o nosso Deus pela sua existência, pelo seu nascimento. Vamos contar aos nossos filhos como foi esse período todo. Vamos partilhar aos nossos filhos a alegria
quando nós soubemos em que a mãe, a esposa, estava à espera de uma vida que viria, vamos louvar e glorificar nosso Deus, contando aos nossos filhos todo esse período de formação no útero. Alegria passava aos meus filhos isto, e sempre passei. Alegria quando soubemos que ela estava grávida. Passo a passo conversamos sobre aquela criança que estava crescendo, e à medida que o próprio corpo ia se modificando, nós íamos intensificando este amor. Passamos sempre aos nossos filhos que eles eram amados antes que o mundo fosse mundo. Antes de nós o conhecermos, e no tempo ao qual eu vivi esta experiência de pai, nós não tínhamos, a medicina não tinha esses aparelhos, esses recursos que tem hoje, através desses exames ao qual nós conseguimos ver características fisionômicas, inclusive, deste feto. Não tínhamos isso. Nós íamos conhecer nosso filho após o nascimento. Não tínhamos esses recursos que a medicina hoje nos apresenta. Me parece que era muito mais intensa esta espera da vinda, porque só íamos conhecer nossos filhos, mesmo o seu sexo, se era masculino ou feminino, após o nascimento. Esta curiosidade, esta espera, esta expectativa em Deus tinha o seu momento de alegria. Esta espera era brindada com aquela criança que nós víamos num primeiro momento. E passamos isso aos nossos filhos. A expectativa de vê-los crescer, a expectativa de vê-los se transformar num adulto, numa adulta, mas sempre com esse contato carinhoso, com esse diálogo amoroso de pai e de mãe para seus filhos. Vamos sempre colocar no colo e expressar o nosso amor, dizendo o quanto Deus os ama. Eu falava muito, principalmente para minha filha: filha, você sente o amor de teu pai e de tua mãe por você? Claro que sim, dizia ela. E eu dizia: então imagine o amor de Deus, que é infinitamente maior. Imagine esse Deus que te cria, esse Deus que te chama à existência por meio de meu e de tua mãe. Ele te ama infinitamente mais. Falar aos nossos filhos desta realidade da inexistência do que nós chamamos morte. Um dia não estaremos mais aqui. Vamos já, desde agora, brindar todo esse momento existencial. E o lindo é quando nós rezamos a Ave Maria, cheia de graça, e dizemos agora e na hora da nossa morte. Vamos já ofertar este momento junto aos nossos filhos. Vamos deixá-los já conscientes de que pela ordem cronológica das coisas nós iremos antes de vocês. Deixaremos de existir. Não deixaremos de amá-los nunca. Este amor é eterno. Esta vida amorosa é eterna, mas a existência é passageira. A existência é temporal. Vamos dialogar com nossos filhos estas verdades, estas realidades. Vamos dialogar com nossos filhos, ensinando-os o que é este dom esponsal, esta responsabilidade do amor, que é o próprio amor de Deus. Vamos dialogar com nossos jovens, lhes dando esta responsabilidade do amor. Não é um simples fico, não é um simples, de repente, reunir, se juntar, estamos juntos. Inclusive, colocar de que casar não há necessidade de nada oficial. Estamos juntos e ficamos juntos enquanto isto dure. Não, temos que passar aos nossos filhos esta realidade. De estar juntos como esposo e esposa é algo importantíssimo, porque é plano de Deus mesmo. Ser esposo, ser esposa é a experiência do próprio Cordeiro com sua igreja. Ser esposo e ser esposa é vivenciar essa dimensão de amor de Deus pelos seus. Vamos ensinar nossos jovens nesse diálogo permanente e constante de pais para com filhos. Vamos orientá-los
neste sentido de explicá-los o que é essa vida conjugal. E vamos nós agora, esposo e esposa, pai e mãe, fornecer-lhes este modelo, este exemplo. Vamos ofertar aos nossos filhos essa dimensão da própria oração pessoal, a oração que o esposo e a esposa fazem juntos e que a família deve fazer como pequena igreja doméstica, como este povo, este pequeno povo, esta parcela do povo de Deus, esta unidade do povo de Deus, que é a nossa família, que é o lugar do encontro com Deus. Vamos no nosso diálogo com nossos filhos, vamos revelar isto. Não vamos esquecer das nossas orações, dos momentos aos quais nós nos voltamos ao nosso Deus e o agradecemos. Não vamos esquecer em momentos como as refeições, em momentos como os passeios, os momentos em que estamos juntos, sempre louvar, bendizer e agradecer por esse Deus que nos permite esta caminhada. Vamos entender que nos momentos mais tristes, nos momentos mais difíceis das doenças, por exemplo, não só as doenças físicas, as quais nós podemos perceber com mais intensidade e mais facilidade, mas as doenças psíquicas, as doenças aos quais nos levam sentimentos negativos, ansiedades, medos. Vamos fazer com que nossos filhos compreendam que nesses momentos a graça de Deus nos atingirá com certeza. Teremos a sua unção nos curando, porque esta caminhada na família é um processo de humanização. É um processo no qual nós vamos caminhando, experimentando a libertação de nós mesmos. Nós vamos experimentando a cura do nosso ser em todos os níveis. Mas para isso o esposo e a esposa têm que experimentar, entender, compreender para orientar os seus filhos. Vamos fazer com que eles entendam que Deus caminha à nossa frente, utilizando as coisas que Ele mesmo permite que nós tenhamos, médico, remédio e assim por diante, mas mais do que tudo, o amor, a presença amorosa de Deus, e que na sua misericórdia vai nos envolvendo e vai curando o nosso ser. Vamos fazer com que nossos filhos entendam isso e nesse diálogo colocar sempre este amor misericordioso que vai nos libertando como povo de Deus, um povo liberto. O povo cativo não consegue amar, o cativo não entende, o prisioneiro não compreende o amor, o livre sim. E nós vamos sendo libertos para podermos nos amar. Vamos sendo libertos para sermos testemunhas desse amor, comunicadores deste amor. Então vamos nos conscientizar nós, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus queridos esposos e esposas, meus queridos pais e mães. Vamos ensinar nossos filhos e os filhos de nossos filhos que o amor de Deus está presente em nosso lar. E este amor é esta unção que vai nos libertando passo a passo. Podemos respirar de uma forma mais livre, porque somos livres. Viemos a este mundo para experimentar essa liberdade. Portanto, meu querido filho e minha querida filha, um dia deixarão de ser e serão talvez esposo e esposa. Portanto, vamos ensiná-los o que isto significa. Vamos orientá-los para que eles possam assumir seu dom esponsal de uma forma responsável. Não viverão mais sob a tutela do nosso lar. Formarão outros. Serão expulsos, possamos pensar e refletir assim, desta matriz familiar para formar a sua própria. Não serão mais nossos filhos, serão o esposo e a esposa. Assim disse aos meus filhos, assim disse a minha filha. Deixará de ser filha, deixará de ser filho.
assim tenho falado nos seus conflitos normais na caminhada, na formação de suas realidades nupciais. Deixou de ser filha. A filiação continua, claro, mas você agora é esposa, você agora é esposo. E nessa condição devem assumir a sua responsabilidade, o seu papel, e devem vivenciar este amor no perdão contínuo, permanente, neste processo de humanização em que agora vocês estão fazendo nos seus próprios lares. São novos altares que vocês constroem, e constroem a partir daquilo que nós ensinamos e orientamos neste diálogo. E oriente seus filhos a mesma coisa. Seus filhos que um dia deixarão de ser e serão esposo e esposa. Novos lares se formarão. E esta alegria de que o amor de Deus é um amor contagiante, é um amor participante e que nos faz um grande povo, povo de Deus. Todas as características amorosas de meus pais, dos pais de meus pais, estão calados em meu ser, na minha alma. Os valores que me passaram são os valores que eu passo hoje. Todos os critérios, toda esta responsabilidade conjugal em que me foi passado, eu passo aos meus filhos, aos filhos dos meus filhos, minha esposa também. Então nós agora, nesta comunhão, ensinamos nossos filhos a caminhar nas suas próprias comunhões. Filhos serão os próximos esposos, esposas, os futuros esposos, esposas, os futuros lares, para o louvor do nosso Deus, para o serviço de nosso Deus. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Quando nós partilhamos o reino de Deus, quando nós conversamos sobre o reino de Deus, quando nós, enfim, conversamos sobre nossa realidade, o tempo passa muito rápido. Os acontecimentos passam muito rápido. Nosso tempo é curto. E é nesse tempo que nós vamos construindo este altar, no caminho, na estrada da vida, para celebrarmos vida. Dizíamos nós então, nos blocos anteriores, essa dimensão esponsal, esse dom esponsal que nos é dado. Nós, como pai e mãe, devemos refletir aos nossos filhos esta realidade. Vamos nesse sábado, com este pano de fundo, vamos nos propor não só a vivenciarmos esta realidade, mas abrir nosso coração, nossa mente, nossas mãos, para receber esta graça específica, essa graça especial, para que possamos caminhar como membros de uma comunidade, uma comum unidade. Nós devemos manter, construir, consolidar esta comunhão entre os membros desta família. Como eu disse, no início, como filhos que são, no passar do tempo, minha filha e meu filho são já casados. Minha filha e meu filho também estão construindo e consolidando o seu próprio espaço nupcial, seu próprio amor conjugal. Vamos agora refletir a eles, esposo e esposa, novos lares que são formados. Essa dimensão do amor que nos une como família de Deus. Minha família agora com minha esposa. Vocês, na realidade de vocês, de mãos dadas, caminhamos em direção à casa do Pai. Passem a isso aos seus filhos, porque os filhos dos meus filhos recebem esta mesma graça. E vamos compreender também que essa nupcialidade deve estar aberta ao mundo, para que esta comunhão
entre o esposo e a esposa, o pai e a mãe, que é transmitido aos filhos, para que os filhos vivam este amor fraterno, que é uma face amorosa de Deus. Vamos, neste diálogo, fazer com que os nossos filhos compreendam o que é ser irmão. O que é este amor fraterno? É um amor que fica, que cala fundo. Um amor ao qual nos dá a condição de entender que eu e minha esposa somos irmãos muito queridos. Irmãos que Deus selecionou para sermos esposo e esposa. Irmãos queridos em que Deus elegeu, escolheu. Deus tira do mundo e nos faz esposo e esposa. Deus, quem sabe, nos deu os filhos. Vamos entender, compreender, vamos neste diálogo fazer com que nossos filhos compreendam isto. Que o amor que nós temos por eles é muito maior do que pai e mãe. É um amor fraterno, somos irmãos, filhos do mesmo pai. E esta fraternidade é tão linda que hoje, lembrando de meus pais falecidos já há tempo, eu digo: meu Senhor e meu Deus, eu agradeço pelos meus pais. E minha oração é: papai, mamãe, obrigado. Obrigado por todo o trabalho que tiveram comigo, e me gerando, me educando, me formando, me criando e me enviando ao mundo. Hoje eu os acolho, papai e mamãe, como irmãos muito especiais que são. Este amor fraterno faz com que possamos compreender o amor que Deus tem por nós. E este irmão maior, Jesus o Cristo, se faz o próprio esposo da sua comunidade. Esposo deste povo que é a própria esposa dele. Então, vamos nesse sábado, vamos refletir sobre essa realidade e vamos orientar, ensinar, vamos mostrar aos nossos filhos que somos irmãos especialíssimos e que agora eles, nas suas próprias realidades nupciais, passem esses valores aos seus filhos, para que os seus filhos repassem aos filhos. Assim os filhos dos filhos, a quarta geração é a promessa de Deus. Enquanto nós ouvirmos, enquanto nós podemos participar desta realidade, vamos celebrar essa existência. Então vocês, meus filhos queridos, irmãos muito especiais, olhem seu esposo, olhem sua esposa. Minha filha, olhe seu esposo, meu filho, olhe sua esposa. Compreendam este amor nupcial e celebrem vivenciando. Não se perturbem, não se perturbem com os conflitos que possam aparecer. Deus vai à frente. E a graça esponsal é muito maior do que qualquer conflito. Acolham esta misericórdia de Deus. Permitam que esse dom vá curando os seus corações, as suas almas, e que este Espírito de Deus os impulsione a caminhar da casa do Pai. Eu quero, neste sábado muito especial, agradecer por todos vocês. Louvado seja o nosso Deus, Pai Santo, Pai amado. Eu quero agradecer de uma forma muito especial no dia de hoje os meus pais, os pais de meus pais. Todos esses que nessa descendência foram nos orientando na nossa humanidade. Valores foram repassados. Valores neste diálogo que tivemos, meu pai e minha mãe, em que vocês passaram, que estão impregnados em mim. Valores que eu pude passar aos meus filhos e tenho certeza que são passados aos filhos dos meus filhos. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, pela minha esposa, a esposa que me deu. A esposa a qual permitiu vivermos tanto tempo juntos, expressando essa comunhão. Obrigado pelo dom esponsal que me deu, Senhor. Obrigado, meu Senhor, meu Deus, pelos filhos
de Betinho, Vanessa, obrigado por vocês. E agora Liege, Rodrigo, filhos que foram incorporados nesta caminhada, esposo e esposa dos meus filhos. Eu quero agradecer pela realidade nupcial de vocês. E minhas orações, nossas orações, têm sido no sentido de que vocês vão consolidando isto. Não se perturbem com as intempéries. Não se perturbem com os conflitos que apareçam nesta caminhada, na estrada da vida. Isso é normal. Muito pelo contrário, louvem, bendigam, agradeçam a Deus por esses conflitos, porque serão momentos abençoados se acolherem a misericórdia de Deus, permitirem a cura dos seus corações. Terão uma nova caminhada, novos passos a ser dados. E assim vamos em direção à casa do Pai. Um dia, talvez, antes, segundo a ordem cronológica das coisas, nós não estaremos mais aqui, como os meus pais não estão. Mas tenho certeza absoluta que esta vida que nos impulsiona é a mesma e vai continuar em vocês. Continuará em seus filhos, continuará nos filhos dos seus filhos. Vamos louvar e bendizer a Deus e vamos tomar esta consciência já, aqui e agora, neste momento, como sempre temos feito. Vamos louvar e glorificar a Deus pela nossa existência, pelo momento em que nascemos para este mundo. E vamos louvar e bendizer a Deus já, o momento em que nasceremos para Deus, morrendo para o mundo. Sairemos daqui, voltaremos à casa do Pai. Louvado e glorificado seja nosso Deus pela nossa caminhada. Vamos constantemente celebrar vida agradecendo por estes momentos. O momento que estamos juntos. Vamos celebrar os momentos que por qualquer motivo nos ausentarmos. Louvar e glorificar a Deus pelos momentos aos quais os sentimentos positivos, agradáveis, vão consolidando a nossa comunhão. Vamos louvar a Deus pelos momentos aos quais ainda sentimentos negativos afloram. Porque só assim temos a consciência que necessitamos desta cura, necessitamos desta unção que vai nos renovando, vai restaurando nosso coração passo a passo. Novas criaturas somos, novos seres vamos sendo na graça de Deus. E hoje, neste momento, façamos como um altar o encontro com Deus, para acolhermos estas graças e possamos levantar nossas mãos ao céu, olhando em nossos olhos, se assim pudermos. Se estivermos ausentes ou se não mais existirmos, vamos na nossa mente, na nossa lembrança, vamos recompor nossa família, louvando e glorificando o nosso Deus. Obrigado pela nossa realidade. Obrigado pela nossa caminhada. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por toda a história da nossa caminhada. Esta história que vai unindo os povos, unindo as famílias, tomando a consciência de que somos a grande família de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu rogo a Deus que os abençoe. Aliás, rogo a Deus que lhes dê a consciência que já foram abençoados com toda a bênção dos céus em Cristo Jesus. Obrigado pela família de vocês, pela existência, pela realidade de cada um. E eu louvo a Deus que lhes dê um sábado santo, um domingo santo, um mês, enfim, uma existência santa. E eu os convido novamente sábado que vem estarmos aqui juntos, celebrando vida, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai.